Veja com os olhos da fé. Hoje você vai enxergar o que você não enxergava, porque você vai ver com os olhos da fé. Quem quer ver com este olhar? Ah, não é quem quer, é quem precisa ver com este olhar. Amém. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos, eu sei, se você sabe, dê glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. Internauta, tudo está cooperando para o seu bem. Amém. Vamos orar a Deus? Muitas coisas vão cooperar a partir deste conhecimento ainda mais. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite preciosa, pela palavra que vem do trono da tua graça, e é com o coração cheio de júbilo, Senhor, que nós recebemos a tua voz, esta semente que cai em terra fértil, que é o coração dos eleitos. Fala-nos, Senhor, que esta palavra venha acompanhada de muitos sinais e que nós possamos ver aquilo que nós não estamos enxergando. Que nós possamos, Senhor, ver além daquilo que temos visto, porque nós queremos e nós precisamos ver com os olhos da fé. Ensina-nos e ajuda-nos nesta empreitada, porque isto trará, Senhor, com certeza, grandes mudanças ainda este ano na vida daquele que crê. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem preparado para nós e por tudo que irás já manifestar para a glória do teu nome. Amém. E toda a igreja diga amém. Diga amém. Meus irmãos amados, filhos abençoados, predestinados em amor, mais que vencedores. Nós temos que pensar em algumas coisas muito importantes esta noite, por causa desta mensagem. Por que nós estamos aqui? Onde nós já estivemos um dia? Para onde nós iremos? O que nós queremos conquistar na vida? Onde nós queremos chegar? Nós estamos aqui esta noite porque fomos chamados por Deus com um propósito santo, de nesta vida, aqui, em carne e osso, podermos reinar, podermos governar, podermos conquistar, pois este é o chamado de Deus. Sabemos que o Deus dos impossíveis é o nosso Deus. Acreditamos na sua santa e bendita palavra. Sabemos que Ele tem algo grande para a nossa vida. E todas as coisas da vida cooperam para o bem. Amém. Então diga com fé, se você conhece, se você sabe, se você crê, diga: todas as coisas da minha vida cooperam para o meu bem. O profeta Isaías, ele fala, amados, lá atrás, trazendo evidências da graça de Deus, no capítulo 40, versículos 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Eu recebo esta palavra. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, esta noite é noite para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida e na sua vida. E para que isto seja uma realidade, o fato que mais nos pode influenciar na vida é a forma como nós vemos as coisas. Quero que você saiba disso.
o fato que mais nos influencia na vida é a forma como nós vemos as coisas. Quando você olha estes versículos, quando você olha o dia a dia da sua vida, quando você vê os seus problemas, quando você olha e pensa a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do céu, do inferno, da vida eterna, de cura, de milagres, como você se vê? E como você vê o seu futuro? Porque a coisa que mais nos influencia é a forma como nós vemos as coisas. Então, esta noite, você será ensinado a ver as coisas da vida com os olhos da fé. Porque a forma como você vê as coisas vai determinar ou o seu sucesso ou o seu fracasso. A forma como você vê as coisas pode tornar você um vitorioso ou um derrotado. A forma como você vê as coisas pode tornar você uma pessoa feliz ou uma pessoa amarga, uma pessoa poderosa ou um fraco, um campeão ou um perdedor. Então nós temos que aprender a olhar a vida com os olhos da fé. Por isso hoje nós vamos estudar ou reestudar uma passagem muito importante que ilustra esse tema. Já estudada inúmeras vezes, mas você vai ver nitidamente como é que se olham circunstâncias com os olhos da fé e como é que se olham circunstâncias com os olhos errados. Porque existem duas maneiras diferentes de ver a vida: com os olhos da fé ou com os olhos do medo. Diga isso, diga: olhos da fé, olhos do medo. Só existem estas duas formas de nós vermos a vida. E qual forma nós usarmos vai ocasionar a forma que nós vamos viver. Vamos então a esta passagem que se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, Deus disse a Moisés: Moisés, separa 12 homens dos melhores. De cada tribo, o melhor. Serão os príncipes. Separa 12 príncipes. Moisés, então, enviou 12 homens dos melhores de cada tribo, príncipes, a mando de Deus, para espiarem a terra que lhes estava prometida. Porque o Senhor diz: hei de dar a eles. Já estava determinado que Deus daria aquela terra ao seu povo. E o que aconteceu depois disto? A história é bastante conhecida. Todos os pregadores pregam isto aqui. 10 homens voltaram com olhos de medo e 2 homens voltaram com olhos de fé. 10 só olharam os obstáculos. 2 olharam as oportunidades. Os 10 não estavam vendo pela perspectiva de Deus. E em função disto, os 10 que olharam com os olhos de medo, provocaram um desespero em mais de 3 milhões de pessoas. E isto é importante de nós tratarmos, amados. Porque isto aqui não é teoria acadêmica, isto aqui é prática de vida. Isto é princípio do coração do Pai. Alguma coisa Deus quer que você aprenda como princípio dessas atitudes que estão aqui na Bíblia Sagrada. Eu tenho dito, cada história citada na Bíblia, cada parábola de Jesus, cada fato contido na palavra, é para que nós aprendamos princípios, para que nós extraiamos lições para a nossa vida. Nós nos deparamos todos os dias com embates. Nós nos deparamos todos os dias
com dificuldades. Todos nós temos dificuldades todos os dias, nos deparamos todos os dias com lutas, todos os dias nós enfrentamos pressões da vida. E o que diz a palavra do Senhor? Vamos pegar lições e princípios desta narrativa. Os versículos 18 a 20 diz: vede a terra, olha a ordem de Deus agora, e preste atenção no que Deus mandou eles olharem. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Amados, aqui nós temos alguma coisa muito séria. Deus deu as instruções, não deu? Deus não mandou eles olharem o que eles precisavam olhar, ver o que estava acontecendo lá. Não era uma época de colheita, de primícias, de frutos. Deus mandou eles verem. Agora nós vamos ver a volta deles. Olha o que dizem os versículos 25 a 28. Ao cabo de 40 dias, eles ficaram 40 dias espiando. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Trouxeram os frutos, olha só. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então, eles estão dando um relatório a Moisés, falando tudo que a terra tinha de bom, aliás, de excelente. E eles trouxeram. Aliás, eles estão dando um relatório totalmente previsível. Por quê? Porque Deus disse como era. Quando ele disse que daria uma terra para eles, ele já disse antes como seria esta terra. Quando ele prometeu a terra aos seus filhos, o Senhor já disse o que teria na terra. Que seria grande, espaçosa, que teria frutos de primeira, que teria muita terra fértil, que teria matas, que teria leite, que teria mel. Isso significa que ia ter gado, que ia ter animais, que ia ter tudo de bom. Eles estão dando relatório, mas no meio do relatório entra uma palavra maligna, que agora você vai conhecer. Ninguém dá muita atenção a esta palavra. Aliás, ninguém dá atenção a esta palavra. Mas eu vou lhe mostrar uma palavra do diabo. Veja o versículo 28. Estão dando relatório, trouxeram o fruto, e aí eles dizem assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. O povo, porém, qual é a palavra maligna? Povo? Não, porém. Nestes poréns é que o diabo age. É quando nós começamos a dar brecha. Eles disseram: tem figo, tem uva, tem mel, tem leite, a terra é fértil, tem matas, tem tudo de bom, como Deus disse que tinha. Eles só esqueceram de dizer: e que é nossa. Aí depois que eles falaram tudo o que tinha, eles disseram: porém, aí, amados, é que deixam de ser os olhos da fé. E começa a ser humano com a sua limitação ao olhar as circunstâncias. Porém, então assim, era tudo bom. Enquanto eles estavam vendo conforme Deus via e conforme Deus disse que seria. Quando eles olharam com os olhos deles, eles disseram: porém, tem porém. E aí o diabo entrou. Mas no versículo 30, alguém chamado Caleb, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, pessoal,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, aqui você começa a ver os olhos da fé. Quem está percebendo a diferença? 10, porém, um homem diz, ei, o que é isso? Vamos lá, a terra é nossa. Certamente prevaleceremos. Amados, todos nós, ao nos depararmos com circunstâncias difíceis na vida, temos esta mesma reação. Ou nós começamos a ser como Josué e Caleb, e nós dizemos, nós vamos conseguir, Deus está determinando, a palavra de Deus diz, eu acredito na palavra, eu fico com a palavra, eu espero na palavra, Deus não mente, Deus não muda, Ele é fiel, ainda que demore, ainda que eu não sinta, ainda que os meus olhos carnais não vejam, eu fico com a palavra. Ou nós temos este tipo de atitude, ou nós começamos com os poréns. Todavia, contudo, mas, não sei não, bispa. Isso o que é? É olhar com olhos humanos aquilo que Deus tem para você olhar com os olhos da fé. Você que está aqui hoje não foi chamado para olhar com olhos humanos. Se você é crente em Jesus, o teu olhar é um olhar de fé, não é um olhar de homem. Olhar de homem é o olhar do mundo. O teu olhar tem que ser um olhar de fé. Versículo 31 diz assim, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles começaram agora a se ver inferiores. Quando o diabo entra num porém, já começa o sentido e o sentimento de inferioridade. Ou você acredita e age com os olhos da fé, ou você vai ser enrolado pelas mentiras do diabo, para que você perca sempre durante toda a tua vida. Versículos 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Pense agora comigo uma coisa muito importante. Não há conquista sem luta. Não há. Não acredite em vitória sem luta. Em qualquer área da vida, você tem que se habituar a olhar com os olhos da fé, com a perspectiva da fé. Senão você vai dizer, eu não vou poder, eu não vou conseguir, porque eles são maiores do que eu, eles são melhores do que eu, eles são mais fortes do que eu, eles têm muito mais do que eu. Eles são gigantes e eu sou um gafanhoto. Isto aqui, amado, é a lei que faz. A lei produz pessoas com sentimentos de gafanhotos. A lei é que diz, não estude não, a letra mata. Com certeza alguns que frequentaram a lei conhecem bem este ensino. Por conta deste ensino é que existem por aí muitos pastores, muitos líderes incultos e despreparados, porque lhes disseram, aqueles primeiros missionários que vieram da Suíça, da Suécia, dos Estados Unidos, disseram, não leiam, não deixem seus filhos estudar, porque a letra mata. E hoje tem muita gente na obra de Deus que não se formou, porque alguém mentirosamente disse, não estude, porque estudo é do diabo. A letra é a lei, não é o estudo. Estes homens que nós estamos estudando aqui, estes espias, estes homens da Bíblia, eles não compreenderam e subestimaram o que Deus prometeu fazer. Eles já haviam, amados, há pouco tempo derrotado a Faraó, eles já haviam passado o Mar Vermelho, eles já haviam passado o Rio Jordão, eles já haviam vencido um monte de guerras, já haviam vencido um monte de adversidades, e agora era apenas mais uma, diga, mais uma. Você já venceu adversidades. Você já ultrapassou muitas fortalezas. Você já venceu muitas guerras, não venceu? Você sabe quem lhe fez vencer? Foi Deus. Diga, foi Deus. Então, se você está diante de mais um desafio,
esse desafio vai ser mais uma vez ultrapassado, meu amado. Deus já fez na sua vida e Ele não para a obra que Ele começou. Ele vai levar até o fim. Então não diga que você não pode. Porque se você diz que você não pode, então você não pode. Amém? Segundo lugar, eles além de ter subestimado Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, a promessa de Deus, eles subestimaram o que eles poderiam fazer. Porque no versículo 33, eles dizem assim: éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Isso se chama baixa autoestima. Quem é que faz isso? A lei. A lei faz as pessoas se sentirem pó, rastro, cauda, gafanhoto, nada. Há pastores aí fora ajoelhados em seus altares, nos montes, confessando: ó Deus, eu sou o pó da terra. Ó Deus, eu não passo de um lixo. Ó Deus, eu sou um mísero pecador. Ó Deus, eu sou um gafanhoto. Ó Deus, eu não valho nada. Me mata, Deus. Me leva, Senhor. Eu rasgo a Bíblia, Pai. Isso é o que o diabo quer que o povo de Deus diga. Agora veja a história. Vamos pensar. Depois de 400 anos de escravidão, anos de sofrimento, Faraó mandava chicotear o povo de Deus. Eles clamaram, amados. Deus ouviu o clamor do seu povo. Eles foram libertados. Eles estavam a caminho da terra prometida. Já haviam vencido uma série de obstáculos. Mas eles ainda se viam pequenos. Eles ainda se viam escravos. Eles ainda se viam gafanhotos. Ouça o que eu lhe digo. Você não é gafanhoto. Você não é escravo. Você não é uma coisa. Você não é um número de registro. Você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Deus escolheu se manifestar na sua vida. Você é uma extensão de Deus nesta terra. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é merecedor. Você é cabeça. Você não pode se sentir cauda. Você não pode se sentir pequeno. Você sabe que este é um sentimento do brasileiro? O Brasil tem um espírito muito negativo, muito antibíblico. Como chegou aqui há alguns anos, alguns séculos, uma turma que escravizou índios, brancos, negros, durante anos e anos e anos. Há neste país um espírito de escravidão nas pessoas, um espírito de impotência, um espírito de inferioridade. Você sabe que quando os negros foram libertos pela abolição da escravatura, eles não souberam viver como livres. Se você acompanhar a história, você vai ver, entregavam um papel, uma carta de alforria, uma carta de liberdade, eles não sabiam o que fazer. Eu soube o que é isso? Você é livre. Livre? Para quê? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Botaram-lhe lá um documento nas mãos dos negros e disseram: agora vivam. E eles não sabiam como viver como livres. Até hoje, esse espírito predomina, irmãos. Você diz para algumas pessoas: olha, você é vitorioso. Você tem direito às bênçãos de Deus. Logo alguém diz: mas eu sou negro. Mas eu sou pobre. Mas eu tenho pouco estudo. Mas eu venho de uma família medíocre. Eu sou pequeno. Eu dependo de patrão. Não, você não depende de patrão. Você depende de Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor de Senhores, do Rei de Reis. Ele já te libertou. Você é livre. Amados, saibam de uma coisa: os problemas, irmão José, jamais nos derrotam. Os problemas jamais nos derrotam. São as nossas perspectivas, a nossa forma de ver e de crer que nos derrotam. Problema não derrota ninguém. A forma como você vê o problema é que lhe derrota. A forma como você vê uma situação é a forma que o problema tem.
Conforme você vê a coisa é daquele jeito como você vê. Em 1 de João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Quem crê que é de Deus aqui? Tem encosto perto de você? Você é de Deus, diga eu sou de Deus. E tendes vencido os falsos profetas, aleluia. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é o que está em mim. Mas diga um maior é o que está em mim. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, circunstâncias, adversidades, palavras contrárias, problemas? Que diremos, pois, se Deus é por nós? De novo, se Deus é por nós? Diga com fé, Deus é por mim. De novo, Deus é por mim. Mateus 17:20, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Quero ouvir com fé: nada me será impossível. De novo, nada me será impossível. Marcos 9:23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, você pode. Tudo é possível ao que crê. Diga tudo. Diga tudo. É possível ao que crê. Você crê? Confesse, eu creio. Então tudo é possível para mim. De novo, tudo é possível para mim, porque eu creio. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Diga eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga de novo, tudo eu posso em Jesus. De novo, tudo eu posso em Jesus. Reagir assim é olhar com os olhos da fé. Amém? Quem olha com a carne não reage desta forma. Glória a Deus. Aleluia. Quando você olha com os olhos do medo, 3 coisas acontecem. Primeira, desencorajamento. Números 14:1 diz assim. Vamos lá. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Você já pensou uma congregação inteirinha chorando a noite inteira? Não é uma congregação de 100, não. De 3 milhões de pessoas chorando a noite inteira. É choro para mais de metro, amados. É choro que não acaba mais. Todos estavam desencorajados. Saiba de uma coisa, choro não comove Deus. Choro não move Deus. Choraram a noite inteira. Uma vigília do choro. Essa ninguém ainda pegou, eu acho, né? Vão pegar. Quando vocês ouvirem, a vigília do choro, já sabe, da onde? Primeira coisa, quando você olha com olhos de medo, desencorajamento. Segundo lugar, descontentamento, versículo 2. Olha só, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação dizendo, amados, às vezes eu ouvi um abençoadinho, é duro, viu, David? Se eu ouvi 3 milhões de abençoadinhos dizendo, sabe, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quem não olha com os olhos da fé, olha com os olhos do medo. E aí a autoestima vai pro brejo, com respeito, pro vinagre, sei lá para onde. E quem não tem autoestima, quer morrer. Só quer morrer quem não se ama, quem não tem perspectiva de vida. Ou tanto faz para algumas pessoas, viver ou morrer. E aí começa a murmurar, a pessoa é descontente, se volta contra Deus, se volta até contra quem tem olhos de fé. Cuidado para não se voltar contra quem crê. É sério? É sério. Quem crê, crê e ponto. Ninguém, por ser carnal e ter olhos de medo, pode se voltar contra quem crê. Versículo 3 diz: e porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa,
Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ai, que blasfêmia, amados! Que turma de loucos! Que povo derrotado! Que espírito de escravidão! Há pessoas que, em vez da liberdade, preferem a escravidão. Muitas pessoas preferem viver presas, oprimidas, do que viver livres. Mas graças a Deus, que sempre há alguém que olha com os olhos da fé. Vamos ver, Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga, certamente. Olha, até a palavra que sai da boca de quem olha com olhos da fé é diferente. Os outros, porém os homens, gigantes. Aí um que tinha olhar de fé disse: certamente prevaleceremos. Aqui em nosso ministério, nós temos que olhar com os olhos da fé. Nós temos que acreditar nas 7.000 promessas. Nós temos que falar como Caleb: certamente prevaleceremos. Esta noite você vai abrir a sua boca para dizer: certamente eu prevalecerei. De novo, certamente eu prevalecerei. Por que, bispa? Porque em Efésios 1:17-18 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus iluminou os olhos do seu coração. Que coração? Do seu espírito. São os olhos do entendimento, são os olhos espirituais. Você precisa ver com os olhos da fé. Precisa ver que há coisas grandes para a sua vida. Deus quer que a sua igreja seja grande, seja rica, seja poderosa. Você é a igreja de Jesus na face da terra. Deus quer que a sua igreja concentre toda a sua atenção na palavra da verdade. Porque o inimigo não quer que você se concentre na mentira que ele joga todo dia na sua vida. Mas você vai olhar com olhos da fé. Amém. Gênesis 21:19, parte A diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Abrindo-lhe Deus os olhos. Ele já abriu o seu, já iluminou os olhos do seu coração. Quem abre os olhos só pode ser Deus. E você passa a ver o que você não via. Todos nós, antes da graça iluminar os nossos olhos espirituais, nós tínhamos escamas nos olhos. Nós não conseguimos enxergar a realidade da vida. Olha o que diz Lucas 24:16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você sabe que a lei deixa as pessoas assim? Deixa as pessoas com os olhos impedidos de ver. O católico romano tem olhos como que impedidos de ver. Ele olha para uma estátua, ele diz: isso é Deus. E ele se prostra, e ele beija a estátua, ele a venera. Versículo 31. Então, se lhes abriram os olhos. E agora? E o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. O próprio povo que andou com Jesus estava como que impedido de ver. Eles não acreditavam, depois da ressurreição, amados, que ali estava Jesus. Mas de repente, os olhos se abriram. E aí eles viram que era Jesus. Quando Jesus abre os seus olhos, você começa a ver coisas que você não via antes. Isso aconteceu também lá no Velho Pacto, segundo livro de Reis 6:17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os olhos humanos não conseguem ver estas coisas. Os olhos humanos veem derrota, os olhos humanos veem perda, os olhos humanos veem doença, veem morte, veem desespero, veem angústia, veem depressão, veem incapacidades. Mas os olhos da fé são capazes de ver cavalos, cavaleiros vindos do céu, fogo, glória do Senhor, anjos vindo em nosso favor, o mundo espiritual invisível mais real. Quem olha pelos olhos da fé é capaz de ver o invisível.
Gênesis 13, 14, 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Que é isto, bispa? Olha, porque toda essa terra que vês, tem que ver. Darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus manda olhar e ver, olhar e enxergar. Tem gente que precisa de uma casa própria, está passando num local, vê um terreno que gostaria, ou pega um anúncio desses que dão no farol, olha ali e diz: eu gostaria, isto eu acho que, não, isso não é para mim, não quero nem ver. Deus disse: olha e vê, porque se você olhar com os olhos da fé, eu vou te dar. Ele diz: nada é impossível para Deus. Esta bênção de Abraão está conosco, amado. Você é uma pessoa preciosa. Comece hoje a ver o que Deus pode fazer e o que Deus tem preparado para a sua vida. Comece a ver que você não tem que andar com cheque para cobrir cheque. Comece a ver que você não tem que morar na casa da sua sogra. Comece a ver que você pode ser realmente um empreendedor, um negociante bem-sucedido, um grande comerciante, um brilhante profissional liberal. Você não precisa ficar dependente do cartão de crédito para fazer alguma coisa na vida. O que nós precisamos? Nós todos precisamos que os nossos olhos vejam com fé. Amém. Não vejam os obstáculos, mas vejam oportunidades. Que os nossos olhos vejam o potencial. Amado, veja o potencial que você tem na vida. Não veja as suas incapacidades. O diabo quer que você veja o que você não pode. Deus quer que você veja o que você pode. E você pode todas as coisas daquele que lhe fortalece. Você pode mais do que você imagina. Amados, hoje teve exame da FUVEST. Estes tempos que nós vivemos, muitos estão prestando vestibular. Estão fazendo aí cursinhos, outros vão fazer novamente, outros vão entrar o ano que vem. Não veja a quantidade de gente que tem para cada vaga. Veja o potencial que você em Deus tem. Você com Deus é mais poderoso do que toda a turma que está disputando com você. E eu profetizo que tem gente aqui dentro que vai se apegar tanto aos estudos, que vai se tornar um doutor, vai se tornar alguém brilhante para a nossa sociedade, dentro do ministério. Agora, veja o seu potencial. Você vai ser um grande cantor, você vai ser um grande músico, você vai ser um grande artista plástico, você vai ser um grande construtor, um grande desenhista, um grande engenheiro, um grande médico, um grande professor. Você vai ser um grande marido, um grande pai, você vai ser uma grande esposa, uma grande mãe, uma mulher brilhante, uma pessoa de ministério inigualável. Mas, bispa, eu sou incapaz. É isso que você vai ser. Cuidado com a sua boca, meu irmão. A boca fala do que está cheio o coração. Tem coração de cristão que está cheio de incapacidade. Diz: não é para mim, não vai dar. Olha a minha idade, olha a minha condição. Deus diz: não olhe com os olhos do medo, olhe com os olhos da fé. E com os olhos da fé, circunstâncias são transformadas. Amém? Comece a ver a sua casa própria. Comece a ver o seu carro, os seus negócios prosperados. Você que quer casar, comece a ver o seu casamento. Comece a ver a sua restituição. Não veja a vida com os olhos do medo. Isso se chama mediocridade. Mas, bispa, o mundo está cheio de gigantes. Mas nós vamos encará-los e nós vamos derrubá-los, todos eles. Nós vamos todos, amados. Todos. Cada gigante que se levantar vai cair. Vamos falar todos juntos como Caleb falou? Diga: certamente, prevaleceremos. De novo, certamente, prevaleceremos.
Amados, nesta noite, ou nós decidimos viver vitoriosamente, e este é o nosso chamado, com os olhos da fé, ou nós vamos sair daqui só dizendo, bonita mensagem. E o que é que você vai fazer com esta mensagem? O meu compromisso é levar você a viver nesta terra prometida, com as bênçãos de Abraão, para que você não morra no deserto. Você está nesta noite onde Deus quis que você estivesse. E você está ouvindo a voz de Deus. Isaías 45 eu volto dizendo, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ai, bispa, mas é que um terreninho custa 100 mil reais. Um milheiro de tijolos custa 500 reais. Um saco de cimento custa 8 reais. Como é que eu posso pensar na minha casa? Tudo é tão gigante, tudo é tão grande. Ora, se você fala desse jeito, você já determinou a sua vida. Eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestará e todo olho vai ver, amado, porque a boca do Senhor o disse. Mas, bispa, como será? Irmão, Deus é um Deus de milagres. Quem crê que Deus tem um milagre para a sua vida? Receba, você que disse amém, em nome de Jesus. Quem crê que a glória do Senhor se manifestará? Receba, você que disse amém. Ou você olha com os olhos da fé e vê a glória de Deus, e Deus abre portas e as situações vêm à sua mão, ou então a sua vida será um círculo de murmurações. Pare hoje de olhar tudo com os olhos do medo. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam, amados. Se você precisa de um milagre, comece a ver agora com os olhos da fé. Diga aleluia. Eu quero ver quem são aqueles que acreditam que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou que você pede. Você tem que crer. Diga eu creio. Eu quero ouvir você dizer eu creio. Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais? Não é para sair deste culto e chegar lá fora na rua e dizer assim, ah, é muito bonito tudo isso, só que eu continuo levando a minha vidinha pequenininha, insatisfatória, medíocre. O demônio quer isso. O demônio quer que você faça esse tipo de confissão. O demônio se alimenta dessas vidinhas medíocres e desses comentáriozinhos infelizes. Há muita gente que está vivendo aí fora, e está vivendo por fora, como se estivesse tudo bem. Mas lá dentro, no seu coração, estão aperreados, estão cheios de problemas, cheios de angústias, cheios de dores, cheios de medos, cheios de incapacidades. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, está quebrada na sua vida toda amarra, toda incapacidade, toda impotência, toda impossibilidade, todo medo, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a igreja dizer, eu recebo! Eu quero ver a igreja, amado, vendo com os olhos da fé. Não adianta você só repetir, você tem que crer com o seu coração. Deus é por nós, amados. Aqui há pessoas que creem. Não fique calado esta noite. Você vai falar, é noite de nós vermos a glória de Deus. Deus quer ver o seu povo crendo. Deus quer ver o seu povo crendo. Deus quer ouvir o seu povo crendo e dizendo que crê. Deus quer ver a reação do seu povo. Nós vamos profetizar, eu quero ver a reação da igreja agora. Oh, seja agora em nome de Jesus. Quebrada a amarra financeira da tua vida. Oh, seja agora arrebentada aquela porta que foi fechada por Satanás. Seja agora tirada toda cilada que foi posta para você cair. Seja agora colocado de volta em sua vida tudo que o diabo tirou. Você não é vítima. Você é vencedor. Você é vitorioso. Você é eleito, escolhido. Você é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu vejo com os olhos da fé. Amém. Amém, igreja. Aleluia.
ficar de pé nesta hora. Eu quero a igreja confessando. Hoje nós vamos sair daqui falando. E você não vai permitir ninguém na rua, na volta para casa, desplugado ou mudando a confissão. Amém. Aqui só há Josués e Calebes. Comece a declarar: eu sou cabeça. Eu não sou cauda. Eu estou por cima. Não estou por baixo. Eu sou capaz. As minhas incapacidades não existem mais. Eu vejo pela fé o que antes eu não via. Eu vejo o sobrenatural de Deus. Eu vejo a minha bênção. Eu vejo o meu milagre. Eu não aceito vida medíocre. Eu tenho que reinar em vida. Eu posso todas as coisas, porque eu sou de Cristo. Cristo é meu. Eu sou poderoso em Cristo Jesus. Certamente eu prevalecerei. Os gigantes sempre cairão. Eu prevalecerei. Certamente eu prevalecerei. Certamente eu prevalecerei. Eu prevalecerei. Deus é por mim. Quem será contra mim? Eu prevalecerei. Porque eu estou vendo com os olhos da fé. Eu recebo a minha bênção, meu milagre, nesta hora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Força aí, vamos lá! Faça um barulho muito santo! Acorde o inferno! Aleluia! Você é cabeça! E os vitoriosos digam amém! Aleluia! Certamente você... Amém. Olhe o seu irmão e diga isso enquanto os ministros vêm aqui encerrar o culto louvando a Deus. Bispo Rai. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus, amados. Deus invadindo, quebrando coisas nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu nos lembraste nesta noite, ó Pai, que nós devemos enxergar a vida com os olhos da fé, com os olhos de Josué e Caleb. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos porque Tu és um Deus amoroso, um Deus que traz às nossas mentes, aos nossos corações, lições importantes, ó Deus, que nós temos que colocar em prática nas nossas vidas. Aqui está um povo forte, Jesus, um povo que confia no seu Deus. Portanto, é um povo ativo, Deus. Aleluia. E eu te louvo, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos concedeste, de estar de volta aos Teus atos, ó Deus, para crescer no conhecimento dessa palavra bendita. E eu te louvo, ó Deus, pela Igreja Cristo Vive, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da nossa bispa Solange, ó Deus, obrigada, e por esses ensinamentos benditos, ó Deus, que tem jorrado diretamente do trono da Tua graça, dos quais nós tomamos posse de todos eles, ó Deus, para que as nossas vidas sejam melhoradas, sejam transformadas, ó Deus, e nós saímos daqui, Jesus, desse lugar, ó Deus, com a certeza de que certamente prevaleceremos em todas as situações. Sim, que os nossos inimigos já caíram por terra, ó Deus, e nós seremos em todas as coisas mais do que vencedores. Por isso agora eu declaro que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, aleluia, Jesus, glória a Deus, se manifestará sempre na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus digam amém
e amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vejo que a vitória. Amém. Eu vejo. Aleluia. Declare. Não muda a confissão. Põe o inimigo para ter vergonha. Aleluia. Veja, veja. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. Quem acredita? O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Deus quer ouvir você cantando isso, meu amado. Abre a tua boca. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Toda a igreja. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Rol social cantando. Deus presente Lá embaixo. aqui neste Todo mundo cantando no lugar. rol social. Declarando isso. Operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, agora e sempre. Aleluia. Boa noite a todos. Até quinta-feira. Diga quem está ao seu lado. Certamente prevaleceremos em todas as situações. Boa noite. Boa noite a todos. Internauta, certamente você prevalecerá. Boa noite.